Leitura da Bíblia do dia 11 de maio. O primeiro livro de Samuel, capítulos 10 e 11, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos,
e lhe dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera-lhe. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros.
Então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que, pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. O Evangelho do Apóstolo João, capítulo 6, do versículo 41 até o versículo 71. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão
viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos.
A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Provérbios 15, versículos 1, 2 e 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.